E aí, beleza? Mais um vídeo de Illustrator aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 10 dicas práticas bem rápidas aqui que vão te ajudar bastante no seu fluxo de trabalho, no seu dia a dia trabalhando com o programa, beleza? Vamos lá! Dica número 1. Use atalhos até para criar novas camadas. Você sabe que no Illustrator uma janela que você vai usar muito é a janela Layers, as camadas. E apesar de ser muito fácil você criar uma nova camada, só vir aqui nessa janelinha e criar uma nova layer, como é uma tarefa que você vai fazer muitas vezes durante o seu trabalho, é importante você conhecer o atalho de criar novas camadas. No caso aqui no Illustrator é Ctrl L, você cria uma nova camada. Posso dar várias vezes aqui e criar várias camadas de maneira bem rápida. E se você quiser uma nova camada abrindo a janelinha de Layer Options, que te dá algumas opções diferenciadas para você criar uma nova layer, você aperta o atalho Ctrl Alt L. E aí você consegue já renomear a sua layer, escolher cor e diversas outras opções. Dica número 2. Alterar os cantos arredondados dos seus retângulos com atalhos de teclado. Você sabe que o Illustrator tem uma ferramenta exclusiva para criar retângulos com cantos arredondados, que é esse aqui. E alterar os cantos arredondados não é difícil, basta você clicar e arrastar aqui com esse ponto. Porém, existe uma forma ainda mais prática de você fazer isso. Com a sua ferramenta de retângulo com cantos arredondados selecionada, você desenha seu retângulo e antes de soltar o botão do mouse, você aperta as setas do teclado para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o arredondamento das pontas. Outro atalho legal é você apertar as setas do teclado para a esquerda, para deixar totalmente quadrado, ou para a direita, ele deixa totalmente redondo no máximo. Lembrando que se você deixar assim redondo no máximo e depois arrastar, ele vai voltar a fazer o seu retângulo ter os cantos retos. E aí você deve apertar de novo para a direita para deixar redondo no máximo novamente. Dica número 3. Aumente e diminui as fontes dos seus textos com atalhos de teclado. Apesar do Illustrator não ser um programa de diagramação, assim como o InDesign, é muito comum nós trabalharmos com textos dentro do Illustrator. Então conhecer os atalhos de teclado de edição de texto também vai ajudar bastante no seu fluxo de trabalho. As próximas dicas serão sobre edição de textos. Então vamos aqui à primeira delas. Quando você estiver editando texto, uma edição comum que a gente faz é aumentar e diminuir o tamanho da fonte. A gente consegue fazer isso facilmente aqui pelo painel Character. Porém, você consegue fazer isso também com atalhos. Basta pressionar Ctrl, Shift e pressionar os botões dos símbolos de maior e menor no seu teclado. O símbolo de menor vai diminuir a fonte e o símbolo de maior vai aumentar a fonte. Assim você consegue ter uma edição bem rápida do tamanho das suas fontes, sem mesmo precisar acessar a janela Character do seu Illustrator. Dica número 4. Alinhar textos com atalhos de teclado. Uma outra edição que é comum quando estamos editando textos é ajustar o alinhamento pela direita, pela esquerda, centralizado, justificado. Tudo isso a gente consegue alterar facilmente aqui pela janela Paragraph. Porém, é bom você conhecer também os atalhos. E os atalhos são Ctrl Shift R para alinhar pela direita, Ctrl Shift L para alinhar pela esquerda, Ctrl Shift C para centralizar e Ctrl Shift J para justificar. Percebam que os atalhos são bem intuitivos. O R é de right, que é direita em inglês, o L é de left, que é esquerda em inglês, o C é de center, e o J de Justify. Dica número 5. Entrelinha e entreletra com atalhos. Uma outra edição muito comum quando estamos editando textos é ajustar a entrelinha e a entreletra. Mais uma vez, como eu já disse, você conhecer os atalhos de teclado para fazer esse tipo de edição vai poupar muito tempo aí no seu fluxo de trabalho. Então vamos aos atalhos de entrelinha e entreletra. Você pressiona Alt, seta para baixo para aumentar o entrelinha, Alt, seta para cima para diminuir o entrelinha, Alt, seta para a direita para aumentar o entreletra e Alt seta para a esquerda para diminuir o entreletra. Dica número 6. Transformações com base no objeto-chave. Uma das coisas básicas de quando se está trabalhando com um programa vetorial é você saber fazer os alinhamentos, as transformações dentro do programa. Um detalhe do Illustrator que muitas vezes confundem, principalmente usuários novos, são as transformações com base no objeto-chave. Por exemplo, se eu quiser alinhar esse quadrado azul ao centro da página, é simples. Basta eu deixar aqui o alinhamento setado pela Artboard e alinhar pelo centro. Não tem segredo. Mas vamos supor que eu quisesse alinhar esse quadrado azul pelo alinhamento desse quadrado laranja. Como eu deveria fazer isso? Muitas vezes o iniciante de Illustrator se perde porque ele seleciona os dois, alinha
e aí ele alinha pelo centro da página. Isso confunde mesmo quando você está iniciando no programa, porque o Illustrator tem uma coisa chamada objeto-chave. Como isso funciona? Essa é uma opção que antes de você fazer qualquer seleção, fica desativada aqui, ó, alinhar pelo objeto-chave. Então, como que você faz? Você seleciona os dois e com os dois já selecionados, você dá mais um clique no objeto que você quer que seja o objeto-chave, sem apertar Shift, Alt, nada. Simplesmente dá um clique a mais. Ele vai fazer uma borda um pouco mais espessa em volta desse objeto. E aí, veja o que acontece. A opção alinhar pelo objeto-chave fica ativa e já selecionada. E aí você dá um alinhar pelo centro e pronto, você conseguiu a transformação que você queria. Alinhou pelo centro do quadrado laranja. Dica número 7. Transforme objetos em guias. Uma opção muito interessante do Illustrator é que você pode transformar objetos em guias. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer 2 quadros aqui e usar eles como guias aqui do meu documento. Fiz aqui 2 retângulos, seleciono os dois e quando você clica com o botão direito tem a opção aqui Make Guides. E aí eles são agora linhas guias, que já estão em torno da minha página e no centro. Eu não preciso ficar puxando linhas, os próprios objetos já fizeram esse trabalho. Então essa opção aqui é bem interessante em várias situações. E como essa é uma opção que você vai usar bastante no seu dia a dia usando o programa, é importante, como eu sempre falo, que você conheça os atalhos para agilizar o seu fluxo de trabalho. Então vamos a eles. Vou criar um novo objeto aqui e transformá-lo em guia. Mas em vez de perder tempo tendo que clicar com o botão direito e clicando em Make Guides, eu vou somente apertar o atalho Ctrl 5 e aí ele converte o objeto em guia. Se você quiser fazer com que o objeto volte a ser um objeto normal sem ser uma guia, você aperta o atalho Ctrl Alt 5 e aí ele volta a ser um objeto normal. Dica número 8. Operações matemáticas na janela Transform. Uma das janelas que você mais vai usar no Illustrator é a janela Transform, que assim que você seleciona um objeto, ela te mostra vários parâmetros importantes aqui para você fazer transformações nesses objetos. Posição, tamanho e vários outros ajustes aqui. Uma coisa que pouca gente sabe é que você consegue fazer transformações através de contas matemáticas dentro do Illustrator. Você não precisa abrir a calculadora para fazer uma conta, você pode fazer dentro da janela Transform. No caso aqui eu estou trabalhando com números redondos, são operações bem simples para exemplificar, mas nem sempre vão ser números redondos e aí você pode facilitar a sua vida aqui fazendo contas direto na janela Transform. Então, por exemplo, eu tenho esse quadrado aqui de 100 mm por 100 mm e vamos supor que eu tenha a necessidade de dobrar o tamanho dele na horizontal. Então eu venho aqui no valor da largura dele e posso dar, por exemplo, mais 100 e aí ele dobrou o tamanho, foi para 200. Ou então poderia ter feito algo mais simples, simplesmente dado vezes 2. E aí ele também dobrou meu tamanho. Ah, mas aqui ele dobrou e passou da artboard, não era isso que eu queria que aumentasse aqui para a direita. Tudo bem, basta você vir aqui na janela Transform, alterar aqui o Reference Point, né, o ponto de referência. A transformação antes estava sendo feita a partir do centro, agora ela vai ser feita a partir desse ponto aqui e faço a mesma coisa, vezes 2. E aí ele aumentou para a direita. Então agora eu quero dividir por 3, também funciona. E aí você pode fazer operações matemáticas tanto na posição, por exemplo, se eu der vezes 2 aqui, ele vai dobrar o valor aqui de x e jogou o meu retângulo para o lado. Isso aqui facilita bastante a sua vida. Dica número 9. Alterar a unidade de medida. Outra coisa básica do Illustrator, mas que muita gente se perde, principalmente quando está começando a usar o programa, é como alterar a unidade de medida. Então, por exemplo, ainda aqui na janela Transform, nós estamos trabalhando com milímetros. Se eu quiser mudar isso aqui, por exemplo, para centímetros, basta eu vir aqui, dar um Ctrl R para ativar as réguas do programa, clicar com o botão direito na própria régua, e aí aqui eu tenho acesso a outras unidades de medidas, como pixels, centímetros, polegadas, entre outros. Mudo aqui de milímetros para centímetros e pronto. Assim que eu acessar a janela Transform, todas as unidades já estarão na medida selecionada. Dica número 10. Atalhos de preenchimento e contorno. Uma coisa que muita gente se confunde quando está começando a usar o Illustrator é essa interface aqui para controle de preenchimento e de contorno que tem aqui na caixa de ferramentas. Por que que isso confunde? Porque muita gente está acostumada aqui com o Photoshop e que a interface, vejam, é muito parecida. Mas no Photoshop esse controle não tem nada a ver com preenchimento em contorno. Photoshop é um programa de imagens, não um programa vetorial. Então isso aqui é um controle de foreground e background que é outro conceito. Isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui no Illustrator esses dois controles contornam o fill, que é o preenchimento do seu objeto, e o
stroke, que é o contorno do seu objeto. Então, se eu criar um objeto aqui com essa configuração, ele vai criar um objeto, como vocês podem ver, com o preenchimento azul e com o contorno laranja. Isso aqui é uma coisa que você vai usar a todo tempo enquanto você trabalha com Illustrator. Então, como vocês perceberam, o foco desse vídeo é acelerar o seu fluxo de trabalho. E existem atalhos para você trabalhar com essa configuração e eu vou passar esses atalhos aqui para você agora. Vamos lá. Uma coisa que você vai fazer bastante é resetar para as cores padrão de quando você abre o programa, que é o preenchimento em branco e o contorno em preto. Você consegue fazer isso facilmente clicando nesse iconezinho aqui. Só que existe um atalho para isso, que é a letra D. Assim que você pressionar D, ele reseta para preenchimento branco e contorno preto. Uma outra coisa que você faz bastante enquanto você trabalha com Illustrator é inverter aqui as cores de preenchimento e contorno. Você consegue fazer isso facilmente clicando nessas setinhas aqui, mas também existe um atalho para você fazer isso, que é o Shift X. Pressionando o Shift X, você alterna as cores facilmente aqui também. Uma outra coisa que é importante você saber é inverter a seleção da cor. No momento aqui, o quadrado que está por cima é o de preenchimento, nós estamos com essa cor selecionada, porque quando você está trabalhando com a janela Color, ele vai sempre alterar a cor que você está selecionado aqui. Então vamos supor que eu quisesse alterar, editar a cor do contorno e não do preenchimento. Eu teria que vir aqui com o meu mouse e clicar na cor do preenchimento. Mas eu posso fazer essa inversão de seleção com atalhos de teclado, e o atalho é a letra X. Pressionando o X, você alterna a seleção entre o preenchimento e contorno. Um outro atalho bem interessante é você saber desativar a cor da seleção. Você consegue desativar a cor facilmente clicando nesse quadradinho branco aqui com um traço vermelho, mas existe um atalho para isso, e o atalho é a barra invertida, próximo da tecla Enter, a barra que tem o desenho na mesma direção desse traço vermelho aqui. Você pressiona ela e ela desativa a cor do seu preenchimento. Então vamos supor que na verdade eu quisesse aqui desativar a cor do contorno. Como eu faria isso com os atalhos que a gente acabou de aprender? Primeiro eu aperto o X para selecionar o contorno e depois eu aperto a barra para desativar a cor do contorno. E o último atalho do vídeo relacionado ainda a essa interface aqui de controle de preenchimento e contorno é você saber abrir a janela Color. Porque como que eu faço para abrir a janela Color? Eu simplesmente venho aqui e dou 2 cliques na interface, mas existe um atalho para isso, e o atalho é o botão de menor e maior. Você sabe que você pode tanto colocar um preenchimento padrão quanto colocar um gradiente. Você tem acesso a esses dois tipos de preenchimento aqui através desses dois quadrados, mas existe um atalho para acessar esses dois quadrados. Se você apertar o botão de menor, ele abre o preenchimento padrão, e se você apertar o botão de maior, você abre o preenchimento gradiente, beleza? Essas foram as 10 dicas. Vocês perceberam que são coisas básicas, mas exatamente por serem básicas, são coisas que você usa muito no seu dia a dia usando o Illustrator. Vocês perceberam que praticamente todas as dicas foram relacionadas a atalhos de teclado, que é uma coisa que eu falo bastante aqui no canal. Use atalhos de teclado para agilizar o seu fluxo de trabalho. Às vezes parece uma coisa simples, poxa, eu poderia simplesmente vir aqui e clicar, para que eu preciso decorar um atalho de teclado? Mas pensa, essa é uma tarefa que você vai fazer assim diversas vezes no seu dia a dia, vindo aqui, clicando, vindo aqui, selecionando uma janela, abrindo uma configuração ou outra. Então, por mais que você esteja poupando 1 segundo fazendo uma tarefa, esse 1 segundo várias vezes no seu dia significa no final do seu dia uma economia de tempo bem grande. Então esse foi o objetivo desse vídeo, acelerar o seu fluxo de trabalho trabalhando com o Illustrator. Se você gostou desse vídeo, eu tenho outros 2 vídeos bem parecidos com esse aqui no canal, que são o 10 dicas de Photoshop e os 10 dicas de CorelDRAW. Se esse vídeo foi útil para você e te ajudou de alguma forma, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal, e se inscreva para receber os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no DS Tutoriais. Beleza? Valeu, abraço!